Jornal da Mix. Planejamento financeiro e investimentos inteligentes, além de muito network. Esses são assuntos da segunda edição do Mulheres que Lucram, evento que acontece nesta quarta-feira aqui em Blumenau. Nossa convidada da entrevista de hoje, que está organizando tudo isso, é a empresária Daisy Bank, que também é conselheira da CIB, vice-coordenadora da CIB Jovem Empresários e também diretora comercial do SEGESC, Conselho Estadual dos Jovens Empresários de Santa Catarina. Daisy, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, Gisele. Que honra estar aqui sentada à frente de vocês para a gente conversar um pouquinho. Imagina, a honra é nossa, né? Totalmente nossa. Queremos saber desse evento que promete aí trazer muitas ideias, né? Com certeza, com certeza. A gente trouxe, essa é a segunda edição, na primeira edição a gente já trouxe nomes de peso aí para nossa região e agora também mais 3 nomes, né, de grandes mulheres aqui na nossa região, para a gente realmente transformar o nosso cenário econômico, os lares aqui de Blumenau. São palestras, basicamente, é isso? Isso, vão ter um momento de palestras, são 3 palestras que a gente vai ter e também tem um momento de expositoras, né? Nós temos 50 expositoras no local. Então, justamente por isso, né? O nome do evento é Mulheres que Lucram, então a gente também dá oportunidade para as mulheres lucrarem lá no momento, né? E às vezes fazer até essas conexões. Na primeira edição, a gente já saiu com muitos negócios fechados e parcerias também. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do café, né? Tem o Café Brasilis, que é lá do ladinho do meu escritório. Ele fechou só depois do evento 6 eventos que aconteceram dentro do café. Que né? legal. Então gerou esse retorno financeiro também pro café. E essas conexões que vai se fazendo. Então tem a palestra e também tem esse momento de conhecer as expositoras. E até conhecer essas oportunidades. Eu não sabia que podia ser feito um evento dentro de um café, por exemplo. A gente tinha estrutura para isso aqui em Blumenau, né? Já vi em outros locais, mas aqui realmente não lembro de ter visto. Quem são as palestrantes? Me fala um pouco das 3 palestrantes, então. Claro, nós temos 3 palestrantes hoje. A primeira delas vai ser a Cristiane Birg, que hoje é presidente da Ártico, né? A Ártico Refrigeração, uma das maiores empresas de refrigeração do Brasil. E para nossa região, ela também é muito forte, né? Uma empresa de mais de 60 anos, então uma empresa familiar, gerida por 3 irmãs hoje, né? O pai já faleceu e passou por esse momento de sucessão. Então hoje são 3 irmãs que tocam o negócio, tanto no Parque Fabril, quanto a parte administrativa, inovação. Então vai ser a Cristiane. E a Cristiane, além disso, ter toda essa expertise no ramo da indústria, né? Como empreendedora nesse sentido, como empresária, ela também é presidente hoje da CIB, né? Então é a primeira mulher presidente em 121 anos. Então também tem esse peso, esse fato histórico que está marcado na nossa cidade, né? Nesse ramo empresarial, como a primeira mulher presidente de uma associação empresarial. É muito bacana porque a Cris também ela é muito envolvida nesses movimentos de mulheres empreendedoras, vamos dizer, no Brasil afora, né? Ela fez parte aí de vários movimentos desses, então com certeza vai ter um conteúdo muito bacana para passar aí, né? Muito, e eu tenho o privilégio, assim eu disse, né, de conhecer ela, né, dentro da CIB, por fazer parte da CIB também, e eu falei, quando surgiu a ideia da segunda edição, na hora já lembrei o nome dela, eu falei, tenho essa oportunidade de conhecer ela, então por que não também trazer para outras mulheres, conhecer esse case de sucesso? Então a Ártico vai trazer um pouco da sua história também, os desafios de empreender, né? E depois a próxima que nós teremos, né, é a doutora Anne Ruppel, que é uma advogada tributarista. Então vai falar sobre essa parte tributária, sucessão empresarial, toda essa parte societária de uma empresa e a parte de impostos, né? Porque a coisa que a gente paga é imposto, né? Tá, mesmo falando da reforma tributária agora, né, que está sendo discutida no Congresso, é importante então a gente acompanhar tudo isso, porque isso muda a dinâmica de uma empresa no fim das contas, né? Não só da empresa, como também, né, Pancho, da pessoa física, claro, né? Exatamente. Então a gente tem que entender e a gente vê essa deficiência, a gente falar sobre imposto, entender. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela nunca declarou o imposto de renda. Aí você conversa ali, você percebe que com a renda dela ela deveria declarar. E às vezes ela poderia ter até incentivos, ganhar mais dinheiro se cuidasse um pouquinho mais dos seus impostos. Então a doutora Anne vai trazer toda essa expertise pra gente. E também a Inara Martins, que é especialista em finanças pessoais e corporativas. Então, ela vai nos trazer dicas, cuidados que a gente tem que ter, como montar um bom planejamento financeiro, porque é uma das coisas que eu acredito, que a gente precisa ter uma relação mais saudável com o dinheiro. Oh, e como? Eu não tenho dúvida disso. E através do dinheiro, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida, o ambiente que a gente está inserido. Então, a palestra da doutora Inara vai ser essencial em relação a isso, né? Para a gente melhorar o nosso planejamento
financeiro. Que hoje a gente sabe, né, que só 5% da população guarda dinheiro, fala sobre investimentos. Só então, 5 ainda? 5%. Meu Deus, que absurdo. Ah, era 4, né? Então já subimos Aumentou para um pouquinho. 5. Tá evoluindo, Tá pelo evoluindo, menos, né? Cada vez mais a gente vem. A época de pandemia ajudou muito em relação a isso. As pessoas sentiram muito isso, né? Sim, e até o Pancho tinha te perguntado antes, né, no intervalo, não é só para quem já é empreendedor, né? A ideia também de guardar dinheiro é para todo mundo, seja você que trabalha em CLT, todo mundo tem que ter essa administração financeira, né? Com certeza. Então, queira ou não, todo mundo se torna um pouquinho investidor, guarda o seu dinheiro. Vai ser para esse público também ou é só para quem quer tá pensando em ter empresa? Não, é para todas as mulheres, né? Todas as mulheres são muito convidadas, porque eu acredito muito que nós mulheres somos agentes transformadores da sociedade. Então, com um lar bem estruturado, uma mulher cuidando do seu dinheiro, com certeza a gente vai mudar o cenário econômico. E a ideia do evento surgiu disso, né? Eu tenho minha empresa, então é um evento privado, né? Organizado pela minha empresa. Não tem nenhum cunho comercial, tanto que eu digo, né? Na primeira edição eu nem palestrei, na segunda edição também não é para isso. É para realmente mudar esse cenário econômico. Eu trabalho com consórcio. Muitas vezes, quando eu ia oferecer, conversar com uma amiga, eu perguntava, né? Como é que você lida com o dinheiro? Como é que estão os seus investimentos? Me conta um pouquinho mais desse cenário. Normalmente, a resposta que eu ouço é: eu não entendo nada disso, isso é com meu marido. Então, a gente vai delegando essa função para outra pessoa sem ao menos a gente ter conhecimento. E aí, foi essa inquietude de como a gente consegue falar mais sobre dinheiro, como a gente consegue se planejar melhor e mudar esse cenário. Eu sempre digo, tudo bem que dentro de uma relação um tome a frente, um cuide dessa parte, mas você tem que entender, né? Então, hoje, por exemplo, no meu lar, até por uma questão de tempo, meu marido que cuida das nossas finanças. Mas eu entendo tudo. E só eu sabendo, eu vou saber se ele também está fazendo uma boa administração do dinheiro familiar. Já conversei com outras pessoas que, no momento da separação, percebeu que o cônjuge fazia uma má administração do dinheiro. Então, ele ficava responsável. Tarde demais. E aí você tá lá tendo que recomeçar a sua vida sem entender nada e com, às vezes, um baita prejuízo financeiro. Então, esse movimento é para isso, para que a gente possa ter uma relação mais saudável com o dinheiro, falando até sobre consumismo também. Né? A gente tem uma região que é bem consumista em alguns aspectos, então a gente, para ter esse consumismo mais saudável e também pensar numa reserva de emergência, como foi com a pandemia, a maior parte das pessoas não tinha uma reserva de emergência e se viram apurada naquele momento, né? Exatamente. Às vezes com redução de jornada de trabalho, às vezes um foi demitido, outro não, reduziu o salário dentro de casa e as contas continuaram iguais. Exato, né? E você não reduz, tem. é. E aí, se a gente for falar, pensando em aposentadoria, né? Pensando nisso, as pessoas precisam guardar hoje, quando são jovens, para ter uma vida tranquila mais lá na frente. E essa relação com o dinheiro, né, Deise, como é importante, porque existe um tabu grande aí, né? Não se fala muito em dinheiro num relacionamento, por exemplo, familiar, né? Né? Entre o casal, principalmente, né? Não vou nem envolver os filhos, porque, né, dependendo da idade, também não tem muito por que se envolver, mas embora tenha que começar também a entender do que está acontecendo, né? Isso é importante que também que faça. Mas, da mesma forma na empresa, né? Eu acho que os sócios têm que estar muito dispostos a falar sobre isso, sem qualquer problema, sem qualquer melindre, sem qualquer, sabe, cheio de dedos. Não, fala objetivamente como tem que ser dito. São números, né? É matemática pura. Ou seja, tem que simplesmente chegar e falar. E da mesma forma, então, o casal, né? Como é importante, porque no fim das contas a dinâmica é a mesma do que uma sociedade de uma empresa, né? Não, e dentro de um relacionamento é uma sociedade. Exato, Né? por isso. Você se uniu com um sócio ali, né? Eu sempre digo, o casamento é onde tu vai definir se tu vai ter asas ou se vai ser uma âncora. O cônjuge que você escolhe pra ter ali do teu lado nesse momento. E na sociedade é a mesma coisa, né? Tanto que se a gente olha, por exemplo, falando de relacionamento, é o segundo maior motivo de divórcio é o dinheiro. Então, assim, se é um motivo tão forte, por que as pessoas não falam? Desde a época do namoro, né? As pessoas entram num noivado e casam sem ter falado sobre isso. E só juntam os boletos. E agora, como é que a gente vai administrar? Né? É aquela questão, se eu falar de dinheiro vai acabar o romantismo aqui, então não vamos tratar desse assunto que é muito delicado. E no fim das contas é justamente esse assunto delicado que leva à separação se não estiver muito bem, né, azeitado e alinhado. E também essa questão da mulher tomar conta disso e entender mais como é que funciona. A gente vê muita mulher dependente, muita mulher que fica num casamento, enfim, né, ruim, por conta de não saber como ir adiante depois. Então, essa é uma condição também importante para evitar situações de violência, situações de dependência, né? Com certeza, com certeza. A dependência financeira é uma das dependências mais difusas no Brasil.
A gente fala sobre outros tipos de dependência emocional, mas a dependência financeira afeta quase todos os lares hoje, né? Se a gente olha a geração dos nossos pais, dos nossos avós, muito mais, muito mais. A minha avó nunca trabalhou fora, por exemplo, sempre foi do lar, né? Então, assim, ela não entende nada sobre esse mundo. Era meu avô que coordenava tudo, né? Que saía, trabalhava, ganhava dinheiro, trazia, administrava, ela não entende nada, né? Hoje meu avô já faleceu, mas daí meus tios cuidam dela. Mas se fosse isso mais cedo, ela precisasse, como ela ia fazer? Já que ela nunca tomou essa frente, né? Então, o evento foi para isso, para que a gente pudesse falar sobre dinheiro e dar esse momento, essa porta aberta, né, Gisele? Porque às vezes a gente também não é um assunto que normalmente a gente não traz à mesa na roda de família. Certamente. Então, assim, a gente também não fala sobre as nossas dificuldades, muitas vezes financeiras. A gente vive numa bolha, agora com as redes sociais, né? A gente olha assim, a vida daquela pessoa é perfeita. Você não sabe quantos boletos ela parcelou aquela viagem que ela tá fazendo, né? Exatamente. Então, por isso que a gente traz esse assunto à mesa para que a gente realmente possa conversar com seriedade, né? Que esse assunto exige. E também com especialistas na área. Porque também... E por que a gente começou com o público feminino? Porque, como eu disse, eu acredito que nós somos agentes transformadores dessa sociedade, mas também trazendo esse assunto para dentro do lar, porque, como eu disse, né, o evento é para tanto empreendedoras quanto para pessoas que têm outros empregos formais, mas é muito mais difícil a gente ter acesso ao homem para falar sobre isso. A mulher, muitas vezes, busca esse conhecimento, busca essa solução fora. O homem, normalmente, fica um pouco mais retraído. Não vou falar que eu tô com problema financeiro. A mulher busca essa solução. Então, por isso que também a gente começou com as mulheres. Apesar de a gente já ter muito homem, né, que quer o evento também, né? A Laís Eu ia tá aqui dizer, com a gente. só mulher pode participar do evento? Nessa edição só para mulheres, mas a Que gente preconceito, mas que coisa. Chegou Como a é que nossa pode? vez. Não, é só o que me faltava mesmo. Isso é preconceito pra nós. Vamos deixar o pedido então, né, Pancho, pra próxima edição. Não, porque se hein? fizer um evento só pra homem, né, já viu a bagunça que vai ser, né? Vai ser Mas nós vamos ter as finanças para casais, né? Isso seria olha, legal. já Isso é tá legal, aí. isso As é legal. próximas edições já estão definidas. E é uma pena, né? Porque o machismo tem muito a ver com isso, no fim das contas, né? Ou verdade. seja, do homem ter o controle sobre tudo, né? E graças a Deus que com a mulher ganhando, avançando aí na questão do trabalho, por exemplo, né? E de contribuir com a renda familiar e às vezes até contribuir com a maior parte, tá se envolvendo mais, né? Ou seja, ela viu a necessidade de se envolver mais, né? Na empresa, Daisy, existe a mesma dinâmica, né? Dessa preocupação de controlar as finanças, até mesmo empresas pequenas, por exemplo, microempreendedores, né? Tem foco também para esse público, porque a maior dificuldade que eu vejo em microempreendedor é a seguinte: separar dinheiro do que é empresa e do que é pessoal, né? Nossa. É o que eu mais ouço, assim, né? A gente trabalha nesse meio, a gente ouve muitos problemas em relação a isso, de não saber separar, de não ter um mínimo de controle de estoque, um mínimo de controle financeiro, do que entra, do que sai. Tanto que a gente tem essa estatística, né? Que 87% das empresas fecham até o seu segundo ano. Verdade. E quase todos os problemas são financeiros. Então, eu sou cristã, né? Mas dentro da Bíblia fala, né? Se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Da mesma forma, se quando você ganha seus, sei lá, R$1.500, por exemplo, trabalhando de CLT, né? Estando ali no emprego, se você não conseguir se controlar com 1.500, não vai ser ganhando 10 mil que você vai se controlar. Exatamente. Então, a gente tem que, desde sempre, trazer esse assunto lá nas escolas para que a gente tenha essa relação saudável com o dinheiro. E aí, com as pessoas, né? Estão trabalhando ali, resolvem abrir um negócio e só vai trabalhando. Só vai trabalhando. Esquece de controlar. Exatamente. E é ali que tu tem. A gente sempre fala de torneiras abertas, né? Às vezes você tá te matando de trabalhar, produzindo lá numa facção, fazendo doces e tal. E quando você vê, não sobra lucro no teu bolso. Não sobra lucro. Daí tu pensa, meu Deus, eu tô me matando de trabalhar e não tá sobrando dinheiro. Mas muitas vezes é isso, porque você tem muitas torneiras abertas. Só que se você não bota um olhar nisso, você não vai ver onde tá esses furos. Você não vai conseguir ver onde tá escapando o dinheiro. E às vezes até ali a gente traz esse assunto tributário, porque às vezes as pessoas ficam na informalidade, quando se elas se profissionalizam em relação a isso, elas teriam muitos incentivos fiscais do governo em relação a isso, né? Para quem realmente tem uma empresa, quando, eu vou ser do Simples, eu vou ser MEI, como é que eu vou ser? Elas têm que buscar essa informação para ver. A gente até fala assim, né? Nem sempre você ser MEI é a melhor opção, às vezes é melhor mudar para o Simples, ou nem ao contrário. Então, isso é você ter o conhecimento e se unir com pessoas que têm esse conhecimento, porque a gente não vai dominar tudo, né, Pancho? Então, a gente tem que ter pessoas que entendam Tem que se nessa área aliar, né? para nos ajudarem, né? Então, o planejamento financeiro é essencial. Tanto porque, eu sempre digo, né? A casa é tua primeira empresa, né? Claro. É a tua primeira sociedade. Se a casa não vai bem, nada vai bem. Não vai No fim bem das também. contas, é isso. Na empresa também. Tem um palestrante, agora não vou lembrar o nome, mas era um palestrante de dono de uma empresa muito grande. E aí ele chegou na palestra e perguntou pro público:
Vocês sabem o que tem na geladeira de vocês? Daí pouquíssimas pessoas, né, disseram que sabiam. Como é que eu vou da minha empresa para vocês administrarem se vocês não sabem administrar nem a geladeira da casa de vocês? Então começa aí, né? Que tapa na cara. Tapa na cara. É complicado. Você tem que saber o que tem, o que não tem, porque começa aí, né? Naquilo que você comprou e jogou fora, aí isso vai ampliando, né? Uma dispensa bem organizada faz toda a diferença no fim das Bom, contas, todos... né? E E assim finanças como a bem dispensa organizadas em casa- também. Exatamente. Assim como uma dispensa bem organizada em casa, também na empresa, né? Tem que estar tudo bem organizado Com também, tudo certeza. muito claro, né? Tudo muito límpido para as pessoas verem. O Marco Como é que- Antônio tá mandando uma mensagem aqui rapidinha, dizendo aqui o seguinte: é uma pena que essa preocupação com impostos, empreendedoras, sempre se esquece das mulheres que estão em subempregos. E na sua maioria, mulheres pretas, né? O Marco que milita aí nessa área, né, Marco? Aliás, Marco, teu aniversário hoje, não é não? Parabéns, acho que é teu aniversário hoje sim. Já deixa aqui o parabéns pro Marco Antônio André, nosso parabéns. ouvinte assíduo. Assíduo, né? Tá sempre aqui. Exatamente. Grande abraço, Marco. Obrigado pela mensagem. De fato, né? Mulheres ainda estão em subempregos, né, Deise? Isso Com toda acontece certeza. muito e tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui também, né? Não, e com toda certeza, e justamente esse movimento é para isso, pra gente trazer essa liberdade financeira de algum modo, né? Então o evento tá ali, a gente vai trazendo esse conhecimento para justamente o dinheiro e o conhecimento liberta, né? Então o evento foi criado pensando nisso, né? Para que você tenha acesso a essa informação que muitas vezes antes, né? Se a gente olha para nossa história, esse conhecimento era centralizado, hoje não, o acesso ao conhecimento está de forma mais fácil. Então até os termos que a gente fala, por isso que a gente traz especialistas da área. A gente vai ter um momento de palestra, a gente vai ter um momento de perguntas, então você vai ter a opção, a oportunidade lá de conversar com um especialista da área. E o evento é aberto ao público, né? Então, assim, seja você... Público feminino. Ao público feminino, óbvio, né? Deixa o meu protesto aqui. O Push tem que deixar o protesto dele aqui, Mas né? eu queria ir num evento desse, por Formalizado. exemplo. Claro. Mas você vai ter a oportunidade, então tá bom. vai ter sim. Então tá Porque é bom. isso, a gente tem que caminhar juntos, né? Então a gente começa com um e depois a gente É vai que tem que pro outro, conscientizar né? a primeira mulher de que ela tem esse direito, não digo nem direito, né? É da natureza humana de dividir as coisas, né? Ou às vezes trazer esse assunto pra dentro de casa, né? Exato. Às vezes como abordar, né? Ela vai ter um tema pra conversar em casa com o marido, né? E dizer, olha só, lembra aquele evento que eu fui, então? Eu acho que a gente podia fazer assim, assado. Por isso que a gente transforma a sociedade. Começando pela nossa sociedade dentro de casa e depois expandindo pros negócios também. E a gente falou ali, você falou dos filhos, eu acho de extrema importância a gente Com conversar sobre certeza. dinheiro com os filhos. Eu tenho uma filha de 3 anos, né? Nós temos uma filha de 3 anos e eu já falo com ela sobre dinheiro. Ela tem aqueles dinheirinhos de brincadeirinha e eu faço ela pagar as coisas no mercado com aquele dinheiro. Ah, que Esses dias eu bacana. fui no restaurante de uma amiga minha, maravilhosa, a Josi, e aí deu R$100 o valor, né? E eu tinha falado pra ela no carro, falei, filha, hoje você que paga o café. E ela levou a bolsinha dela com os dinheirinhos de brincadeirinha, né? Daí Que chegou lá, ótimo. daí eu falei pra Josi, eu disse, Josi, diz pra ela que custou R$100. Daí ela falou, Aurora, deu R$100. Ela tirou o 100zinho dela e deu pra ela, assim, Que sabe? bacana. Porque de alguma forma ela já vai entendendo. Lógico. Porque eu já ouvi de outras pessoas de assim, né? Ah, você diz, filho pede alguma coisa, a mãe não tem dinheiro. Ah, mas é só passar o cartão. Exatamente. Como fácil, né? Como se fosse Não é simples fácil. assim. Esse cartão tem que ser pago em algum momento. Lógico. Quando a gente olha que quase 90% da população está endividada, e desses 90%, 83%, se eu não me engano, é por dívida de cartão de crédito. Loucura, né? E é o juros Essa mais falta. caro, é o pior dívida que tem, é o cartão de crédito e o cheque especial, é loucura. Essa falta de conhecimento. Exato, Né? exatamente. Então, assim, a nossa geração, eu tenho 30 anos, né? Então, eu digo, a nossa geração teve acesso a crédito muito fácil, sem o devido conhecimento. Exato. Na geração dos nossos pais, eles não tinham acesso a crédito. Era muito mais difícil. Hoje, não. Hoje, assim, você faz 18 anos, você já tem um cartão de crédito. Não, já estão ligando pra ti já. Então, assim, você tem acesso a um crédito sem ter uma educação financeira. Então, o evento também é para isso. Tanto que, tenho orgulho de dizer que na primeira edição a gente teve, na segunda edição a gente vai ter microempreendedoras, empreendedoras mirins. Com 10 anos, que elas legal. já estão lá. Na primeira edição a gente teve a Nalu, né, que vende pulseirinhas, brincos de miçangas, assim, né? E ela vendeu horrores lá dentro. Ela disse que falou pra mãe dela que não sabia nem fazer com tanto dinheiro. né? Então, Querida. se ela tem 10 anos e já tem essa questão de fluxo de Que legal, caixa, de né? separar o dinheiro pra comprar mercadoria, isso eu vou gastar pra mim. Ela foi no cinema, comprou pipoca pra ela, pra também usar o dinheiro, porque dinheiro é maravilhoso. Sim. Dinheiro é pra isso, né? E nessa edição a gente vai ter a Helena também vendendo as suas miçanguinhas, tem 9 anos. Que bacana. Então imagina, olha Dando show. É, dando exatamente, show, dando exatamente. show. Então esse é o motivo, é essa transformação que a gente tá promovendo. Como faz para participar do evento, Deise? Os ingressos estão sendo vendidos pelo Simpla, né? Uhum. Então, se você entrar no nosso perfil no Instagram, Mulheres que Lucram, lá na bio já tá o link. É só clicar ali, você já consegue fazer a aquisição do ingresso. O valor é R$ 39,90 do ingresso. E
ainda assim, metade desse valor arrecadado, metade do valor do ingresso, vai ser destinado para a doação para o Instituto Bia Varros, que é uma blumenauense, né? Não sei se todo mundo conhece a história, mas é uma blumenauense que em 2018 teve a sua vida tirada pelo ex-companheiro por não aceitar o fim da relação. Então, foi vítima de feminicídio aqui na nossa cidade. Não é uma coisa que está longe, distante da gente. E aí, ela vivia dentro desse relacionamento abusivo, não contou para ninguém, como muitas vezes acontece, esconde para si os seus problemas, e ela conseguiu sair desse relacionamento. Mas o ex-companheiro não aceitou e deu, não lembro, 2 tiros na frente da mãe dela. Matou ela dentro de casa, pulou pra dentro de casa e matou. E aí foi criado esse instituto. Ela já queria fazer muito isso, ela é uma artista plástica da nossa região, muito ligada à arte, e foi criado o Instituto Bia Varros para justamente acolher, proteger e dar um novo sentido para essas mulheres que estão passando por que foram vítimas de violência doméstica. Então hoje, você comprando o ingresso, você vai estar doando metade para o Instituto Bia Varros. E além disso, nós temos sempre 2 causas sociais. Nós também somos apoiadores do projeto Absorvendo Amor, que visa cuidar e diminuir a pobreza menstrual. Então, muitas vezes, quando a gente faz campanha de doação, a gente doa roupa, alimento, mas e as mulheres menstruam? Exatamente. Elas precisam de absorvente. E a gente ouviu grandes histórias, assim, né? Falando de que muitas vezes elas usavam lençóis, cortavam lençóis para usar como absorvente, porque Isso não como tinham. antigamente, né? Na Idade Média se fazia, né? Loucura. Então, hoje, nós também somos apoiador do projeto Absorvendo Amor. No local, nós teremos um espaço para você levar o seu absorvente. Então, compre seu ingresso, leve um pacote de absorvente também, que vai ser destinado para essas mulheres carentes e que para elas não precisar passar por essa situação, né? Quarta-feira, na Rivage? Na Rivage. Horário? A partir das 18h30. Certo. Pode ir direto do trabalho, vai ter comida lá. Então, né, você comer um salgadinho, tomar um cafezinho, um suquinho lá. Fazer esse network, que a gente gosta, né? Fazer um network comendo, né? Coisa bem boa. Um cafezinho, né? Vai ter música também. @Mulheres que Lucram. Mulheres que No lucram. Instagram tem todas as informações. Todas as informações, todas as palestrantes, as expositoras, então já leva dinheiro, cartão, Pix. Vai fazer negócio. Vai fazer negócio, vai sair com as sacolinhas de lá. Bacana E olha, a demais. nossa audiência aqui dando feedback aqui pra gente. Bom dia, Pancho. Bom dia, Gi. A Mari de Indaial que tá mandando. Meu pai faleceu e minha mãe ficou sem chão. Ela não sabia nem como estavam as contas no banco. Essa palestra vai ser top, top. É isso aí, São Mari. Tem várias que as situações que a participar. gente precisa, né? De Não é? conhecimento. Bacana demais. Obrigada, Mari. Daisy, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Sucesso nesse evento, né? Acho que vai ser bacana. Se é o segundo já, é porque já foi sucesso no primeiro, então tenho certeza que não vai ter dúvida, assim, Não, né? e Outros virão. O primeiro foi em maio agora. Ah, pois é. Foi Olha, rapidinho. já o Deus segundo. do Gente, céu. que maravilha. Por conta disso, essa demanda, elas pediam muito. Então, com uma diferença de 2 meses. A gente fez dia 3 de maio a primeira edição. Agora, Não dá pra esperar um ano pra ser a próxima. Dá. Tem que ser assim, tem que ser urgente mesmo. A gente tem que tem que beber falar. dessa fonte todo o tempo, né? E a gente tem isso, além, a gente tem essa comunidade, porque a gente tem uma comunidade no WhatsApp justamente para mulheres falarem dos seus negócios, venderem os seus produtos, fazer essas conexões no WhatsApp também. Não é só no dia do evento. Claro. Então a gente tem esse grupo no WhatsApp também para você entrar lá e vender seu produto também. Muito Maravilha, bem. então. Daisy, obrigada pela tua participação aqui. A gente estourou um monte o tempo, mas o papo é bom, a gente segue longe, né? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui à mesa com vocês. Muito obrigada e vejo vocês na quarta-feira. Eu estarei lá. É, Eu Gisele não vai posso. já Eu não posso, mas tudo bem, vamos lá. Jornal da Mix. Oferecimento. Uniaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota, pensou Tarpan. Para poupar ou investir no futuro é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br.